Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Putin eleva tom contra russos e país nega ataque a um teatro que estava abrigando crianças na Ucrânia. Polícia Federal muda comando da diretoria mais sensível da PF, a que é responsável pela investigação de políticos com foro privilegiado. E em São Paulo, não é mais obrigatório usar as máscaras em locais fechados. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Eu vou direto para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia para atualizar você sobre tudo o que aconteceu hoje. Como essa guerra na Ucrânia está entrando na quarta semana, o presidente russo Vladimir Putin elevou drasticamente o tom do discurso dele. Ele endureceu essa fala agora para dentro da Rússia. Ele disse o seguinte, abre aspas: qualquer povo, e ainda mais o povo russo, sempre será capaz de distinguir verdadeiros patriotas da escória e dos traidores, e simplesmente cuspi-los como uma mosca que acidentalmente entrou em suas bocas. Fecha aspas. Foi um tom de ameaça, né? Eu lembro você que desde o início da guerra, cerca de 15 mil pessoas foram presas em protestos contra o governo russo. E ainda existe um número muito desconhecido em relação a russos que deixaram o país rumo à Europa, aos Estados Unidos e outras nações da ex-União Soviética. E além do medo de repressão, muitos tentam escapar dos impactos das sanções que foram impostas pelo Ocidente, que já começaram a ter efeitos sensíveis na economia russa, especialmente em relação à inflação. E nesse mesmo discurso, como sempre, Putin voltou a atacar os países do Ocidente, como ele já tinha feito anteriormente. E chamou a atenção nesse discurso o tom mais duro de Putin, porque ele costuma usar um tom muito mais calmo, principalmente em relação aos próprios russos, e dessa vez ele ficou bem furioso. Bom, hoje também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que concorda com o presidente Joe Biden que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia. E ele disse que especialistas dos Estados Unidos estão documentando e avaliando possíveis crimes de guerra na Ucrânia. Como Gabriel Freitas contou para você na primeira edição do Panorama CBN de hoje, autoridades russas ficaram bem irritadas com esse discurso de Joe Biden, né, que chamou Putin de criminoso de guerra. E enquanto rola esses discursos diplomáticos, ao menos 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas hoje em um bombardeio russo na cidade de Merefa, que fica na região leste da Ucrânia. E outra cidade que está preocupando bastante o mundo é Mariupol, que já tem 80% das residências destruídas. E para piorar, ontem teve um bombardeio em um teatro. E esse teatro tinha a sinalização de que crianças estavam dentro desse teatro. Hoje a prefeitura de Mariupol informou que parte das 500 pessoas que estavam nesse teatro da cidade sobreviveu a esse ataque aéreo russo. Esse prédio tem um abrigo antiaéreo e resistiu a esse bombardeio que foi um dos mais fortes até agora. E as equipes de resgate ainda fazem buscas entre os escombros, então por isso ainda não foi possível precisar o número de vítimas e sobreviventes. O que se sabe até agora é que ao menos 130 pessoas foram resgatadas dos escombros desse teatro. A Rússia negou esse ataque. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, agora no começo da noite, o embaixador da Rússia na organização, Vasily Nebenzia, negou esse ataque e também outros, como no hospital infantil e também naquela maternidade em Mariupol.
Você vai ouvir agora um trecho desse discurso que foi traduzido de forma simultânea pela Globo News. Mariupol virou alvo de fake news. O primeiro fake news é sobre a maternidade em Mariupol. A maternidade já tinha virado um centro de controle dos nacionalistas. Nós podemos atestar que o prédio não foi atingido por fora, e sim foi implodido. Foi uma explosão interna. O segundo fake também nós ouvimos hoje dos nossos colegas do Ocidente. A Rússia teria atacado um teatro, em Mariupol, onde mais de 1.000 pessoas estariam se abrigando. E a Rússia nunca considerou esse prédio como alvo de ataques aéreos. O governo da Ucrânia anunciou também que foram acordadas 9 novas rotas de evacuação de pessoas saindo de diferentes cidades que estão sitiadas por tropas russas, como, por exemplo, Mariupol. Agora vamos para o Brasil, diretamente para Brasília, porque hoje tivemos mudanças novamente na Polícia Federal. Há algumas semanas você ficou sabendo aqui no Panorama CBN que o diretor-geral da Polícia Federal foi trocado mais uma vez no governo Bolsonaro, né? Mais especificamente, essa é a 4ª vez que um diretor da PF é trocado nesse governo. E quem assumiu o cargo dessa vez foi Márcio Nunes. E hoje ele mudou o comando da diretoria que é a mais sensível da PF, que é a de investigação e combate ao crime organizado. E explicando melhor isso para você, a DICOR, como é chamado esse departamento, é responsável pela investigação de políticos que têm foro privilegiado e, por isso, está à frente dos 4 inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro. Um deles, inclusive, investiga a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente teria tentado interferir na PF para proteger os filhos. Além disso, esse setor ele é responsável por conduzir investigações que apuram fake news e o financiamento de atos antidemocráticos. Essa delegacia também é responsável por investigar parlamentares suspeitos de desvio de dinheiro público. Então você já percebeu que essa diretoria ela é bem estratégica, né? E nessas investigações que eu contei para você que estão em andamento, são alvos deputados que são aliados ao presidente Jair Bolsonaro e também familiares dele, como o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Então, na prática, sai o delegado Luiz Flávio Zampronha de Oliveira e entra o superintendente regional da Polícia Federal no Ceará, Caio Rodrigo Pelim. E você deve estar se perguntando, Ju, o que isso significa politicamente e por que eu preciso ficar com a anteninha bem ligada em relação a esse caso? Calma que eu vou explicar para você. Na verdade, dessa vez, quem vai explicar é a nossa comentarista de política da CBN e também colunista do Jornal o Globo, Vera Magalhães. Ela falou sobre esse assunto durante a programação da CBN. E agora, com essa outra troca, tanto do diretor-geral quanto do diretor responsável pela área de corrupção, o que o Bolsonaro parece querer é blindar a si e aos seus familiares de mais dissabores durante a campanha. Ele foi pego de surpresa pelo fato de ter sido considerado, tendo cometido um crime no vazamento daquele inquérito com dados sigilosos a respeito de invasão do site do TSE. Isso desnorteou o Bolsonaro e a gente tem que prestar atenção nisso, porque um exemplo clássico de interferência política num órgão que não deve ser sujeito a interferência política. A Polícia Federal é um órgão de Estado, uma polícia de Estado, não é uma polícia política para ficar tendo toda a sua estrutura mexida a toda hora. Isso causa vários problemas de continuidade em investigações. Além disso que a Vera acabou de falar, a nossa repórter em Brasília, Thaís Oliveira, conversou com alguns delegados da PF para saber como é que eles receberam essa notícia. E eles contaram para ela que é natural que o diretor-geral queira trocar o segundo escalão da PF, né? Ainda mais em uma diretoria que é muito visada como essa. Mas o problema principal, segundo eles,
é a troca do diretor-geral, que não teve nenhuma justificativa plausível e aconteceu do nada. E a partir disso, a nossa reportagem foi aprofundar ainda mais esse assunto. A Thaís Oliveira conversou com o professor da FGV de São Paulo, Oscar Vilhena Vieira. E ele explicou que a PF, assim como outras polícias brasileiras, não está blindada de ingerências políticas. Então, por isso, cabe ao Ministério Público supervisionar essas ações. O desenho institucional determinado pela Constituição dá muita autonomia que o presidente, o ministro da Justiça e, do outro lado, governadores e secretários da Segurança escolham as cúpulas das polícias. Isso é contrabalanceado no modelo brasileiro pelo poder que tem o Ministério Público de exercer o controle externo das polícias e do Poder Judiciário, que supervisiona os inquéritos policiais. Então, no momento em que a polícia está sendo instrumentalizada e há indícios de que isso esteja ocorrendo, você tem que redobrar a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Falando em trocas, temos mudanças à vista nos ministérios do governo federal. Sabe como é, né? Período eleitoral chegando, as peças vão se movimentando, principalmente porque agora no final do mês termina o prazo para que isso aconteça. E essa decisão de quem sai do governo, quem substitui os ministros, foi discutida hoje em uma reunião ministerial. E no total, 9 ministros vão deixar os cargos para concorrer às eleições. O presidente Bolsonaro ele já estava conversando individualmente com os ministros e ele bateu o martelo hoje. Só que eles não vão sair imediatamente. A exoneração deve acontecer no dia 30 de março, pertinho ali do fim do prazo que é exigido pela lei. E eu tenho certeza que você está curioso para saber quais são os ministros que vão abandonar o barco, né? Seguinte, eu começo pelas ministras Damares Alves, Flávia Arruda e Tereza Cristina. Além delas, os ministros Rogério Marinho e Gilson Machado também vão sair. Todos eles vão concorrer a uma vaga ao Senado. O astronauta Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, ele também vai sair e pretende tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. E outros 3 ministros vão tentar governos estaduais, como Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, Tarcísio Freitas, em São Paulo, e João Roma, na Bahia. Além deles, Braga Neto, que é ministro da Defesa, deve deixar o cargo para concorrer ao cargo de vice-presidente ao lado de Bolsonaro. Mas isso ainda não está 100% decidido. Nos bastidores, o Centrão ainda tenta emplacar um nome político como vice. Além disso, tem um outro probleminha. Com esses cargos vagos, surge outro dilema. O Centrão está fazendo uma baita pressão para assumir os cargos que estão dando sopa aí. Em alguns casos, Bolsonaro deve manter nomes técnicos que já estejam na estrutura dos ministérios. Em outros casos, a pressão ainda é forte, principalmente de partidos como o PP e o PL, que são partidos super aliados a Bolsonaro e eles querem, obviamente, muito mais espaço no governo a partir de agora. E na programação da CBN, sobre esse assunto, a gente ouviu o cientista político Leonardo Barreto. E ele disse que o governo precisa agora se preocupar principalmente no pós-eleição, porque isso depende muito das bancadas políticas que vão ser eleitas e vão ocupar de fato o Congresso. Sim, essa situação ministerial, ela entra num período de transição que termina mesmo só em 1º de janeiro, porque ele vai ter que olhar quem que cresceu, por exemplo, depois da janela partidária, o PL já é maior. Se o PL sair grandão lá do outro lado, aí o PL precisa ter uma presença maior do que a do PP hoje. Na prática, tem algumas cadeiras que já estão ali com aquela plaquinha escrito reservado, como é o caso do Ministério da Agricultura. A tendência é que o secretário executivo Marcos Montes assuma o lugar da ministra Tereza Cristina, porque ele tem apoio da bancada ruralista no Congresso.
O mesmo deve acontecer na Secretaria de Governo. Essa secretaria faz a articulação política do governo com o Congresso. E essa situação também deve acontecer lá porque a ministra Flávia Arruda, que vai deixar o cargo, ela é muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E ela mesma pediu para que um nome de confiança dela fique neste cargo. Já a vaga no Ministério do Trabalho, que é comandado por Onyx Lorenzoni, aí sim deve ser preenchida por alguém indicado por partidos políticos. E o Ministério da Defesa é onde a coisa está pegando, é uma mudança considerada mais estratégica. E segundo a comentarista da CBN e colunista do G1 e Globo News, Andréa Sadi, Bolsonaro estuda colocar nesse lugar o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. E com isso, iria para o comando do Exército o atual comandante de operações terrestres da Força, o general Freire Gomes. Ele é um nome considerado alinhado ao bolsonarismo. Aproveitando que eu estou falando de política, você lembra que na semana passada estava rolando um carnaval no Senado para aprovar um projeto que estabelece um fundo de estabilização dos combustíveis? Então, no fim, depois de muitos adiamentos, esse projeto foi aprovado, mas foi direto para a Câmara. E aí hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que esse projeto não resolve imediatamente a alta dos preços e que a proposta não vai ser votada na próxima semana. Além disso, Arthur Lira indicou que há outras alternativas para serem discutidas antes, como a proposta do governo de criar um subsídio temporário para diminuir o impacto da gasolina. Arthur Lira disse que esse tema está sendo tratado e conversado diretamente com o Palácio do Planalto para discutir melhor o caminho e a fórmula do cálculo, mas que seria um subsídio temporário durante um período específico. Nós temos outras questões que podem ser tratadas com relação ao combustível, como poderia ser esse subsídio aí, eminentemente temporário, para diminuir o impacto do que houve. Vai ser um subsídio para combustíveis durante um período, né, que você vai ter um custo para o governo e que tem que ser claro, transparente, para ser assemelhado junto com a população e com quem faz o Brasil andar. Então vai ser um custo X durante um período para minimizar os efeitos da guerra no Brasil. E o presidente da Câmara, ele aproveitou a oportunidade hoje para alfinetar a Petrobras. Ele disse que seria uma incapacidade da estatal não recuar no preço diante da queda do dólar e do preço do barril do petróleo. Mas eu preciso fazer um comentário sobre isso. Os preços do barril do petróleo e do dólar estão muito voláteis, né? Ou seja, tá mudando todo dia, como você tá acompanhando aqui, porque a gente está no meio de uma guerra. Por exemplo, anteontem, o barril do petróleo estava cotado abaixo dos $100 após vários dias de alta, né? Mas hoje voltou a aumentar e ultrapassou os $100 o barril. Ou seja, a situação está um pouco aí complicada para a Petrobras segurar o preço sozinha, né? No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 1,77% aos 113.076 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 1,16%, cotado a R$ 5,034. Já o euro terminou negociado a R$ 5,587, com uma desvalorização de 0,67%. E para fechar, aqui em São Paulo, de onde eu gravo esse podcast, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje, no finalzinho da tarde, a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes. Mas tem exceções, como no transporte público e também nos locais de acesso ao metrô, por exemplo, e estações de ônibus, e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, UBSs e AMAs. E essa medida, ela já está valendo.
Só que o uso ela é opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias e em outros locais. Já a flexibilização em ambientes abertos já tinha sido anunciada pelo governador no começo do mês, né? Segundo o governo de São Paulo, essa decisão foi baseada em análises técnicas do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo, porque os especialistas levaram em consideração o índice de vacinação com as 2 doses no estado, que atingiu ontem a meta que foi definida pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde, de 90% da população vacinada, e também foi levado em consideração que após 14 dias do feriado de carnaval, foi constatada uma manutenção da melhora dos indicadores epidemiológicos no estado, indicando que a queda na transmissão do coronavírus no estado de São Paulo segue de maneira progressiva. Mas é aquilo, né? Nesse caso, você não é obrigado a tirar a máscara, você pode continuar usando ela. Inclusive, andando pela rua, desde a semana passada, não é mais obrigatório usar máscara em ambientes abertos, né? Mas, pelo contrário, eu vejo muitas pessoas ainda com o uso de máscara. Agora eu vou indo nessa com a aniversariante do dia. Se a Elis Regina estivesse viva, hoje ela completaria 77 anos. E antes de ir, eu preciso te dar uma dica. Vai no tocador de podcast que você está ouvindo o Panorama e digita Estúdio CBN. E você vai encontrar o Sala de Música com João Marcelo Boscoli, que é filho da Elis Regina. Hoje ele prestou uma homenagem à mãe e colocou um trecho super raro da Capela da Música Como Nossos Pais, da Elis Regina, e dá para sentir realmente como ela cantava com muita emoção essa e outras músicas, né? Como é uma gravação rara, eu recomendo que você ouça esse quadro porque você vai ficar emocionado. Eu estava ouvindo enquanto eu estava fazendo o Panorama e realmente, ó, só as lágrimas surgiram aqui nos meus olhos. Eu fiquei bem emocionada. Para quem gosta de Elis Regina, vale muito a pena. Se você não conseguir achar na plataforma de podcast que você ouve, vai lá no aplicativo da CBN ou no site da CBN, procura por Sala de Música que com certeza você vai encontrar, vale muito a pena, viu? E é com Velha Roupa Colorida, música feita em parceria com Belchior, que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem mais, tem a primeira edição do Panorama CBN com o querido Gabriel Freitas. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.